Sejam todos muito bem-vindos ao Lancast Saúde e Bem-Estar. Meu nome é Andréia Kamizaki e eu sou a host aqui do podcast, um podcast que está trazendo muito conhecimento para ajudar você a ser mais feliz, mais saudável. E nós estamos gravando aqui no 6º Congresso Lantana, onde eu estou com convidados incríveis, todos os palestrantes aí que trouxeram muita ciência nesse congresso. Eu estou convidando aqui para poder mostrar um pouquinho para vocês do que foi esse bate-papo, do que foi essa palestra fantástica. E a pessoa que agora, a próxima palestrante que está aqui comigo, é uma amiga querida. Vocês vão ver uma pessoa assim, que eu realmente admiro muito. E ela já esteve em várias edições do Congresso, com muita prática, muita ciência. E a gente vai falar aqui um pouquinho do que ela compartilhou ali com os médicos, nutricionistas desse maior congresso da história da Lantana. Então, minha convidada aqui de hoje, doutora Adriana Azanc, seja muito bem-vindo à Lancast Saúde e Bem-Estar. Minha querida, mas que alegria. Bom, né? Olha, eu fico tão maravilhada com cada projeto que você inicia, e você sabe que eu topo todos, né? Porque realmente você é pioneira, você é disruptiva, então você tem toda a minha admiração e é um prazer sempre poder voltar ao Congresso Lantana, que já se tornou uma tradição aqui em Minas. Vem gente do Brasil inteiro. Não é? E a gente vê a galera online também, né? Muito, curtindo. É híbrido, né? Sempre, então a gente atinge mais pessoas. Sensacional. E aqui hoje eu trouxe a conexão entre genes, fitoterapia e emagrecimento. Falei sobre prática clínica. Porque, sabe, Andréia, eu frequento muitos eventos. E uma coisa que eu venho percebendo de tempos para cá é que os profissionais, eles estão cada vez mais perdidos com a aplicabilidade desses conhecimentos. Então a gente vai a diversos eventos, saímos de lá repletos de informação, eu digo obesos de conhecimento. Entretanto, ele é um conhecimento que muitas vezes não tem a aplicabilidade prática. Então, quando eu venho hoje falar para os meus colegas, eu quero trazer essa prática clínica, eu quero municiá-los com informação de qualidade para traduzir um pouco da ciência, aplicando ali no dia a dia da rotina de um consultório, de um hospital, seja onde quer que os meus colegas atuem, né? Muito bom. E você trouxe um caso clínico aqui hoje, né? Compartilhando aí de toda essa sua trajetória. Conta um pouquinho, né? Porque a gente tá falando de genes, fitoterápicos, emagrecimento, né? Quando a gente pensa em emagrecer, né? Aqui a audiência nossa é muito feminina, inclusive, né? Muitas mulheres, né? Que estão aqui nos ouvindo. Quando ela pensa em emagrecimento, né? Por onde começar? A gente falou um pouquinho de genes. A gente começa por um teste genético? Não? Me conta um pouquinho por onde o profissional começa a buscar essa, né, fazendo essa anamnese para poder cuidar, né, desse paciente, doutora Adriana. Eu acho que eu trouxe até esse caso clínico de modo a desmistificar algumas coisas que os colegas muitas vezes constroem. Eles acham que eles precisam de exames diferenciados, complexos, para tratar de assuntos que são comuns à nossa rotina. O que eu percebo é que muitas vezes os pacientes estão gastando milhares de reais com tratamentos que não têm finalidade. Muitos exames são feitos sem sequer o profissional saber interpretar. Então, o que eu vim trazer aqui hoje é algo que a gente pode fazer a partir de uma conversa com propósito. Então, o que eu dividi hoje com muita humildade com os meus colegas, e em todo momento eu reforcei o fato de estar debaixo de um grande guarda-chuva da ética e da moral. Eu não sou a dona da verdade, eu não trago aqui, né, nenhuma fórmula que eu quero que copiem. Pelo contrário, eu quero promover essa condição que a gente tem hoje da escuta ativa, que muitas vezes é o que está faltando no consultório, esse acolhimento, essa empatia do paciente. Então, nós, profissionais da saúde, precisamos calçar os sapatos dos nossos pacientes, para que a gente entenda a sua dor e possa, sim, atuar de uma forma muito assertiva, empática, para que ele realmente conquiste os objetivos que o fizeram nos procurar. Então, quando se fala de teste genético, eu não acho que ele seja uma ferramenta mandatória para nada. Ele pode, sim, ser um auxiliar em diagnósticos, ele pode ser um auxiliar de conduzir um pouco, né, do nosso direcionamento da conduta clínica. Entretanto, ele não é essencial para ninguém, né? Então, eu acho que exames, quando feitos a partir de exames simples, que a gente tem exames de sangue, eles já nos trazem informações muito importantes e relevantes para que a gente consiga atuar. Então, eu até mostrei lá um exemplo de slide em que eu coloco a caneta Bic. Desde a década de 50, ela é a mesma.
né? Sim. Então, às vezes, a gente fica pensando em estratégias mirabolantes, querendo, né, promover algo custoso para o paciente. Sim. E, na verdade, a gente só precisa fazer o básico bem feito. Sim, com certeza. E adorei quando você falou escutativa, né? Esse cuidado. Ontem a gente estava falando, na minha palestra, eu falei sobre inteligência artificial. E as pessoas todas, assim, né, assustadas, né, com esse novo, né, com esse novo cenário, né? E a gente começou a discutir um pouquinho isso. Será que a inteligência artificial vai substituir o profissional? Não vai nunca, né, doutora Adriana? Quem tiver essa escutativa, né, quem conseguir cuidar do paciente, não existe nenhuma máquina, né, que vai conseguir fazer essa leitura, né? Porque é um contexto, né, que a máquina não vai conseguir captar, né? São esses detalhes. Você trouxe um pouquinho, você estava falando mais cedo, que essa mulher que você trouxe o caso, né, não era só emagrecer, tinha muito mais coisa por trás, né? Exato. E a gente pensa que é só questão de estética ou desse incômodo. Fala um pouquinho desse caso que você trouxe lá, que eu achei fantástico. Eu trouxe, inclusive, toda essa condição, né, do que eu chamo de conversa com propósito, que é muito mais do que um simples bate-papo com o paciente, né? Essa anamnese que a gente faz, esse questionário, né, em consulta, ele é um princípio norteador para nos direcionar exatamente na questão de escolher quais são as prioridades de tratamento e muitas vezes pegar o pano de fundo daquilo que o paciente não traz à cena, né, como uma prioridade. Nesse caso dessa paciente, ela veio com o intuito de emagrecer, mas ela teve, por exemplo, 2 abortos no primeiro trimestre gestacional e ela tinha como pano de fundo esse desejo de engravidar novamente. Então, ela não trouxe isso como o fato dela ter procurado ajuda nutricional, mas a gente sabia que existia uma ansiedade ali no pano de fundo que muitas vezes gerava uma frustração por ela não conseguir gerar uma vida. Então, a partir de alguns encontros, nós fomos trabalhando diversos pontos, né, chave ali daquele metabolismo truncado, inflamado, cheio, né, de problemas que também eram hormonais, porque essa era uma paciente que estava em amenorreia. Então eu vim trazer toda essa conduta prática no meu olhar, né? Eu já tenho uma atuação em consultório de 15 anos, né? Então, já são muitas vivências. E eu digo que mais importante do que o estabelecimento de exames, de diagnósticos, é a gente realmente se preocupar em ouvir o paciente. Tem uma pesquisadora, é uma médica, eu tenho estudado muito ela. Ela tem um trabalho lindo na Universidade de Colômbia e ela fala sobre a medicina das narrativas. E aí a gente vai entender um pouco melhor isso, porque as narrativas em saúde, nós, profissionais da área da saúde em geral, Andréa, nós fomos condicionados a buscar pela doença. E o paciente também chega até nós com a narrativa da doença. Então ele chega pessimista, com traumas, com medo, com vergonha. Então nós temos que tirá-lo dessa narrativa do ruim e levá-lo para o lado da cura, do altruísmo, da empatia. A mudança do olhar, né? É isso. Então, assim, a escuta ativa, e você falou sobre isso na sua palestra ontem, né? A escuta ativa, ela é o grande diferencial. E aí não vai ter inteligência artificial que substitua esses profissionais empáticos. Então, o que eu vim trazer aqui, aproveitando até o fato de nós estarmos comemorando o mês do nutricionista, né? Adoro agosto por isso. É isso. O que eu vim trazer aqui, de certo modo, é um puxão de orelha nas minhas colegas. Porque a gente precisa se apoderar do que é nosso. E eu acho que o fato de nós sermos profissionais que estão ali na linha de frente, tratando o outro, que vem nos procurar com fragilidades, em busca de um objetivo de saúde, precisa ter a escuta ativa. E aí máquina nenhuma vai nos substituir. Impossível. Então, se formos somente prescritores de dieta, fatalmente as máquinas vão fazer isso melhor que nós. O ChatGPT já faz isso. E muito bem feito. É só saber promptar, né? É isso. Então tem que ser muito não além pode disso, se resumir a isso. Não, né? é Então, muito além. É nisso que eu falo. A gente tem que se preparar, porque, sem dúvida, cada vez mais nós seremos espremidos pela inteligência artificial. Mas é aí que a gente precisa trabalhar com a máquina em nosso favor, mas sem perder algo que somente a capacidade humana é capaz, né, de reconhecer outra alma humana. Com certeza, com certeza. Você falou muito, né, dessa mudança do olhar, né, de não só a doença, né,
E isso virou a minha chavinha lá atrás. Quando eu abri a farmácia, eu sempre queria escolher algum nicho, né, que fizesse sentido, mas eu não conseguia identificar. Então eu abri uma farmácia como a maioria das farmácias. Então a gente, na época, era muito anorexígeno, a Fepramona, a Femproporex, muitos os omeprazóis, lasoprazóis e traconazóis da vida, né? Era só isso, né? Muito antihipertensivo. Então era fluoxetina, né? Era só a doença. Mas não fazia tanto sentido, assim. Eu queria promover saúde, mas parecia que era um pouco incongruente. A pessoa já estava com aquela doença instalada, né? E aí foi em 2006, véspera de uma Consulfarma, que uma concorrente minha, inclusive, me chamou para ir num curso do Henry Okigami. Maravilhoso, hein? Eu falei, eu honro muito ele, porque foi ele que me mostrou um universo que eu não conhecia, né? Então, na época, ele veio falar de suplementos, né, 2006, o nutricionista não tinha o papel de destaque que ele tem hoje, né? Hoje ele realmente, né, conseguiu mostrar à sociedade o quão importante ele é para essa equipe multidisciplinar para acolher o paciente, mas em 2006 não tinha essa visibilidade, né? Mas quando o Henry me mostrou todo esse universo, eu falei, gente, esse é o caminho. Não é a doença, e a gente consegue prevenir a doença, a gente consegue falar em longevidade, a gente consegue falar, melhorar, né, a qualidade de vida, e não só, né, cuidar das pessoas. Não que a gente não faça isso, claro, a gente tem todos os medicamentos para isso, mas por que não prevenir? Por que não pensar para que ele possa envelhecer com, né, com uma qualidade? Então, assim, foi uma mudança de chave, sabe? Isso em 2006. De lá para cá, a gente não parou mais, né? Aí eu conheci, né, esse universo da nutrição, né, e hoje não só a nutrição, né, a medicina com esse olhar integrativo. Então, a gente está aí com todos, né, os profissionais se unindo em prol desse paciente. E isso foi a virada de chave, né? Essa mudança de olhar, né? E é até isso, né? Nós temos essa capacidade até mesmo de mudar o olhar do leigo, que é o paciente que vem nos procurar. Porque até nesse estudo de caso que eu vim trazer aqui hoje, eu falei muito sobre a questão dela ter me procurado para o emagrecimento. Só que, antes de emagrecer, a gente precisa consertar o paciente metabolicamente falando. Era uma paciente inflamada, era uma paciente com todos os parâmetros bioquímicos alterados, então colesterol, glicemia, homocisteína, todos os exames. E aí é óbvio que essa paciente, ela tinha uma dificuldade de engravidar novamente, porque ela nem sequer estava ciclando os seus hormônios. Portanto, o fato dela querer emagrecer não se tornou a minha prioridade principal, e sim a mudança real do seu estilo de vida. Então, nós acabamos tendo que modificar até mesmo a visão que o paciente tem sobre aquele processo, entendendo que o emagrecimento seria muito simplista se fosse simplesmente contar calorias. Mas na medida em que você tem uma dieta pró-inflamatória, que você não está dando atenção ao seu sono, que você é um indivíduo sedentário, é claro que você vai ter dificuldade em fazer essa transformação e se manter num peso magro. Então eu digo que o emagrecimento, ele é uma consequência das toda mudanças. Essa mudança, né? Exato. Perfeito, perfeito. E aí, falando um pouquinho de suplementação, acho que eu assisti um pouquinho no final da palestra, você trouxe algumas ferramentas, né, que esses profissionais podem estar usando para ajudar os pacientes. Fala um pouquinho só o que no emagrecimento, que tem comprovação científica, que na sua prática clínica, né, como exemplo, a gente não quer estimular, né, a autoprescrição, não é isso, mas para que as pessoas entendam que esse universo, a gente também tem muitas ferramentas para ajudar nesse processo, doutora Adriana. Sem dúvida. Eu acho que uma das coisas que as minhas colegas mais gostam quando eu venho dividir algumas estratégias na prática clínica é porque, em meio à pandemia, as pessoas passaram, né, a ficar em casa, muitos ficaram sedentários e ganharam peso. E aí, juntamente com isso, já começou a vir um boom do Ozempic, que é aquele medicamento, né, que são as canetinhas do emagrecimento. Famosas canetinhas. Né? E, em meio a tudo isso, nós, na nutrição, temos algumas estratégias nutricionais que são também estimuladoras desse mesmo hormônio que as canetinhas estimulam, que é o GLP-1. Então eu trouxe aqui esse estudo para mostrar para as minhas colegas que a gente pode atuar nutricionalmente numa combinação de nutrientes que é eficaz para a gente estimular a nossa produção desse hormônio da saciedade. Então a mistura que eu faço, eu intitulei carinhosamente, como até uma brincadeira, de shake Ozempic Light. Eu adorei isso. Na hora que eu ouvi, eu falei, gente... Esse shake, ele pode ser tanto tomado quente quanto frio.
Que legal. Então, no inverno, a gente faz ele tipo um chocolate quente bem gostoso. Que legal. E no verão, a gente pode batê-lo como sorvete, como um shake. E a receita é muito simples. A gente usa 150 ml de água, quente ou fria, uma dose de proteína em pó, que pode ser um colágeno, um body protein, pode ser um whey protein. E a gente vai adicionar uma dose de fibras. Perfeito. E aí eu deixei aqui como opção um sachêzinho manipulado na farmácia de manipulação que associa o psyllium, o glucomannan, o fibregan. E assim a gente vai fazer um estímulo, né, a essa cadeia, né, que a gente vai ter ali intestinal, para que a gente tenha uma diminuição da velocidade desse esvaziamento gástrico e que a gente garanta a saciedade para o paciente. Somado a isso, para que esse shake se torne ainda mais sacietogênico, eu coloco uma dose de TCM, que é aquele óleo purificado, que advém até do óleo de coco, né? Então esse TCM, ele é um óleo que não se comporta como óleo no nosso corpo. Ele não vai se acumular nos nossos adipócitos como gordura. Ele vai gerar energia, especialmente em nível cerebral. Então eu ofereço normalmente esse shake como sendo a refeição da tarde. E esse paciente vai se sentir muito saciado para que ele não tenha, por exemplo, aquela tendência ao comer compulsivo da noite, ou para ele chegar em casa e perder o controle alimentar, que é o que acontece com a maior parte dos pacientes. Vão bem durante todo o dia e à noite eles erram. Então, muitos, inclusive, conseguem incorporar até mesmo uma janela de jejum intermitente, fazendo esse shake como a sua última refeição do dia e estabelecendo o que a gente chama de janela alimentar, em que ele passa a incorporar um jejum noturno e no dia seguinte ele vem proceder ao café da manhã. Isso é riquíssimo do ponto de vista para promover um emagrecimento que seja de qualidade, né? Nossa, amei essa receita. Tenho certeza que todo mundo adorou. Uma dica muito prática. Fantástica. Vou experimentar. Legal. Ainda não fiz, mas vou experimentar essa semana. Fantástico. Adorei, muito bom. E aí, claro, né, em meio a tudo isso, eu trouxe, né, algumas prescrições da farmácia magistral que a gente pode usar num caso como esse. Então, existem, né, hoje diversos recursos da farmácia magistral, né, tanto para a gente melhorar a questão da resistência à insulina, essa glicose do sangue que está aumentada, esse perfil lipídico bagunçado, então pacientes com colesterol, triglicerídeos altos. Então, eu trouxe aqui diversas fórmulas para modulação desses desequilíbrios, para mostrar de fato como a gente pode atuar de forma assertiva na prática clínica, sem necessariamente fazer o paciente ter um grande investimento e onerar o seu orçamento, né? Então, eu sempre até menciono que a gente precisa ter um farmacêutico para chamar de nosso. Porque o nutricionista, ele precisa dessa parceria. Sem dúvida, né? Muitas vezes a gente precisa da farmácia para levantar o orçamento, para saber se aquilo cabe no bolso do paciente. Exatamente. A gente precisa saber se o paciente vai conseguir aderir à prescrição, porque muitas vezes aquele sachê não é palatável, né? Então a farmácia faz testes, a farmácia nos auxilia, e eu acho que essa parceria é de muito sucesso. Não, é exatamente isso. É todo mundo em prol desse paciente, né? E eu levanto essa bandeira, tenho um farmacêutico para chamar de seu, né? Exatamente isso. Porque não adianta o profissional passar aquele melhor, né? Suplemento medicamento, com todos os estudos científicos, né, muita comprovação, se o paciente depois não toma, né? Se ele não consegue, pelo número de cápsulas, por exemplo, um idoso, uma criança, né, que não consegue ingerir, né? Ou se realmente o que você falou não é palatável, né? Então, será que, por exemplo, um chocolate daria para poder colocar o chocolate? Mascara muito bem, né? Não é qualquer chocolate, né? A gente está falando de saúde, né? Então tem que ser algo sem açúcar, sem lactose, ou seja, todo um cuidado, mas por que não um suplemento na forma de um chocolate? Fantástico. O paciente, né? ele consegue aderir com facilidade, ele não se sente privado, a gente traz conforto, né? Então a dieta passa a ser algo prazeroso, é isso que a gente tem que despertar, porque dieta é para a vida toda, não é? É para a vida toda, é uma mudança, né? E aqui no congresso, não sei se você já experimentou o Coffee Break já, né? Maravilhoso, como sempre. Não é? E a gente se preocupa muito com isso, né? Porque é algo totalmente congruente com o que a gente fala. Então é um coffee break funcional, sem lactose, sem açúcar, sem glúten, né?
mas com muito sabor, não é? Assim, as Muito. pessoas falam assim, essas empresas realmente isso tem evoluído muito, né? Porque não precisa hoje, né, pra gente fazer boas escolhas, né, ser ruim, ser sem graça, né? Pode ter o mesmo prazer em comer, porque isso também, né, é algo importante, né? A gente não come só pela fome, né? Existem vários outros, né? Quando a gente vai sair pra jantar ou nesse coffee maravilhoso, é muito além só da fome, né? É um ato Então, social. é um ato social. Então, se a gente tem disponível pra gente fazer boas escolhas nesse momento, né, a gente consegue todo esse equilíbrio, né? Que é o que a gente tá falando bastante. E é uma tendência até mesmo de mercado, uma vez que a gente tem hoje consumidores que são muito mais esclarecidos do ponto de vista da saúde. A gente tem hoje, né, na mídia em geral, esse assunto sendo compartilhado de diversas formas. Então, o consumidor final, ele também está mais preparado para cobrar das empresas, né? Rótulos mais limpos, ele está preocupado com saúde. Então, a gente tem visto, inclusive, uma mudança no cenário global, até mesmo de marcas como grandes redes de fast food, diminuindo pela primeira vez o seu faturamento. Quer dizer, isso prova que as pessoas, de fato, elas estão muito mais preocupadas com esse aspecto da saúde e da prevenção de doenças. E sabemos que a nutrição tem um impacto muito importante em relação a tudo isso e que, portanto, quando Hipócrates disse há mais de 2.500 anos atrás, né, faça do teu alimento o seu medicamento, ele era o cara que eu chamo de pai da nutrição, não só da medicina, porque ele tinha total razão nisso, né? E hoje a própria medicina integrativa reconhece o quanto o alimento tem poder para mudar trajetórias de pacientes que desviam a rota da doença para encontrar saúde. Perfeito, perfeito. E ontem, com a palestra do Dr. Murilo, ele termina sempre falando, né? Desembale menos e descasque mais, né? Fantástico. A gente precisa realmente ir com essa mudança, porque, né, tem muitos embutidos, enfim, muitos alimentos aí que hoje é fácil, né? Na correria, no dia a dia, as pessoas querem essa praticidade, né? Mas por que não descascar uma banana, né? Muito mais simples, né, e muito mais saudável. Então, acho que essa consciência que as pessoas, né, estão buscando, estão avançando realmente nela, a nutrição tem um papel fundamental, né, então eu acho que ganhou aí realmente né, uma importância aí nesse, né, em todo esse cuidado do paciente que está sendo bonito de ver, né. Então, a gente maravilhoso. Eu estava num evento semana passada da Alexandra Casoni e a Carol Pfeiffer estava lá, e ela tem um movimento 100 mais. Agora ela está com o movimento 100 mais, para que a gente possa viver mais de 100 anos, mas de uma forma saudável, né? Buscando realmente mais para a gente viver os 100, as escolhas são hoje, né, doutora Adriana? E sem dúvida, eu acho que nós somos a primeira geração capaz de ultrapassar a barreira dos 100 anos com qualidade. Porque os estudos em gerociência, que é a ciência do envelhecimento, nos prova que as pessoas até estão conseguindo ter uma expectativa melhor do que há 40 anos atrás. Entretanto, os últimos 20 anos dessas pessoas é sem autonomia, porque aí começam a aparecer as doenças crônicas, câncer, doenças neurológicas. Então nós, hoje, somos a geração que tem a condição de mudar essa trajetória e de envelhecermos com mais qualidade, ultrapassando essa barreira dos 100. Perfeito. Eu brinco com meu marido que eu vou até os 120. Se Deus quiser. Ótimo, que delícia, querida. Muito bom esse bate-papo. Obrigada. Sempre bom. Quer deixar alguma mensagem pro pessoal aqui do Lancast? O que você diria aí para... Eu diria para vocês acompanharem esse programa, porque eu vejo a importância que tem quando a gente fala sobre informação de qualidade. Hoje, o conceito de saúde, ele tem sido banalizado. Então, nós precisamos realmente nos informar em canais que sejam comprometidos com a saúde global dos pacientes e que tenham informação ética, de qualidade, com profissionais que todo mundo admira justamente por ser congruente com toda essa característica. Então, parabéns pela iniciativa, é um grande prazer estar aqui. E obrigada a vocês, ouvintes, por estarem aí nos ouvindo. Muito bom, obrigada. Obrigada a todos vocês, né, que mais uma vez estão conosco aqui no Lancast Saúde e Bem-Estar. Todas as semanas a gente vai compartilhar muito conhecimento com todos vocês, né, com profissionais maravilhosos como a doutora Adriana Zanck. Então fique aqui com a gente, porque toda semana a gente vai te ajudar a ser mais saudável e mais feliz. Muito obrigada.